para o mercado financeiro, fui trabalhar no Itaú, lá no CTO. E você já estava se formando ou estava no meio? Eu me formei na faculdade ali, saindo da Claro. Quando eu estava saindo, eu me formei. Então, quando eu entrei no Itaú em 2012, eu já estava formada. E aí entrei ali como analista júnior, numa leva gigantesca de analistas júnior que estavam entrando juntos, assim, em um período curto de tempo, porque o banco estava entrando numa era de transformação digital. Não tinha umas paradas de... Posso estar falando besteira aqui, mas... De várias formações. Eu sei que o CTO fez várias levas porque não conseguia encontrar as pessoas prontas em determinados momentos da vida, assim, do CTO. E aí tinha muito programa de formação legal, assim, internamente, que ia desenvolvendo a galera já, porque eu falei assim, cara, eu não vou conseguir encontrar pronto, então tem que ser muito bom em informar a galera, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu preciso. Olha, eu vi muito disso. A equipe onde eu entrei, na Superintendência de Dados, os 4 anos que eu trabalhei no Itaú foram sempre voltados para dados. E a equipe era muito sênior. Então, todas as gerências ali da Superintendência tinham pessoas muito sênior. E entrou uma leva, assim, de... Cara, eu não sei, mas chutando tranquilamente, assim, pelo menos uns 30 júnior de uma vez para a Superintendência. E todo mundo cru ali de mercado, ainda recém-formado, né? Muitas pessoas vindo de outros estados. Então, eu trabalhava ali com... Tenho um amigo até hoje que é do Pará, é de Belém, e ele foi para São Paulo para trabalhar no banco. Pessoas de Minas, pessoas, enfim, de vários estados, assim, que vieram para a oportunidade de trabalhar no Itaú. Hoje eu ainda acredito que é uma super empresa para se trabalhar, mas naquela época a gente, recém-formado, faculdade, era o sonho de muita gente trabalhar no Itaú. Eu lembro que ali do pessoal que se formou comigo, eu era a única, da minha época, da minha turma ali de faculdade, eu era a única que trabalhava no Itaú. Outros trabalhavam em várias empresas enormes, né? IBM, Accenture, enfim, tinha muita gente formada e junto comigo que foi para muita empresa legal, mas do Itaú não. E aí depois eu fui acompanhando as pessoas entrando, né, o pessoal que se formou ali junto comigo ou próximo, entrando para trabalhar no Itaú, e eu ficava muito contente. Legal. Porque na época era um processo seletivo bem difícil, acredito que seja ainda, né, mas posso dizer que foi um processo seletivo difícil e era muito bom, assim. No Itaú eu virei adulta. Eu posso dizer assim que foi o lugar onde eu, de fato, assim, virei a chavinha, sabe? Que são desafios... Não tem como você fazer nada pequeno lá, né? Não. E também não tem como fazer nada sozinho. Não. Então você lida com a pressão e a necessidade de mobilizar pessoas que te desenvolvem, né? Sim, tem muitos processos, tudo é muito... Pelo menos naquela época, as coisas eram burocráticas e tinham motivo para isso, porque precisam ser organizadas, precisam ser bem feitas, né? O tamanho que é. Qualquer coisa tem impacto muito grande. Então, a gente acabava tendo acesso a muita gente. Então, o pessoal que fazia homologação era uma área, o pessoal que era da produção lá de Gemude era outra área. Vários processos. Então, assim, no Itaú eu aprendi muito. E tinha que ser ligeiro. Tinha que ser, né? Porque era muita gente, muito trabalho, muito projeto. E aí, ali no Itaú, eu trabalhei em algumas áreas. Passei por 4 áreas. Passei por área tanto de sustentação, onde a gente recebia os problemas em bases de dados que depois iam alimentar os sistemas de visualização de dados. Então, na época, a gente usava Cognos, MicroStrategy. Tinham os analistas de BI, né, que iam, de fato, analisar os dados. E eu trabalhava na área que ia produzindo, no DW, né, que ia produzindo esses dados. Então, trabalhei com sustentação, trabalhei na área de projetos, de fato, de migração de DB2 para Teradata. Então, né, dias e dias ali, noites e noites trabalhando. Trabalhei com governança, mais voltado para, né, alto nível, visão geral de todos os projetos. Trabalhei com arquitetura de dados também. Então, eu consegui passar por várias áreas dentro da superintendência ali de diretoria de dados que me deram, assim, me fizeram ficar apaixonada por dados. Porque até então eu achava, quem nunca trabalhou em banco, quem é um consumidor só final, né, de banco, imagina que a maior fortuna do banco está no dinheiro. Então, fica, não, o banco é rico por causa do dinheiro. Aí ali eu entendi que a fortuna do banco está nos dados.
né? E isso diz muito no Open Finance, assim, por que tá acontecendo, né? Exatamente. E aí, ali, eu resolvi fazer um MBA em BI, porque o pessoal que trabalhava comigo era muito fera, muito fera. Legal. Mesmo os mais júnior, assim, eram muito fera, era um pessoal muito, muito empenhado, assim, e eu tinha eles como uma referência, uma régua muito alta. Então, ali dentro do Itaú, foi tanto o meu profissional como o meu pessoal que avançaram demais. Eu vinha de uma cidade pequena, onde eu andava de trem, e aí eu cheguei num lugar onde era gigantesco, onde a área de tecnologia tinha mais ou menos 4.000 funcionários na época, onde as pessoas da minha idade já tinham viajado para fora, já tinham feito intercâmbio, já tinham trabalhado em empresas onde falavam inglês o tempo todo, espanhol o tempo todo por projetos internacionais. E eu falava assim, caramba, por que eu não posso fazer isso também? Não, eu vou fazer. Vou fazer. O primeiro avião o primeiro voo que eu peguei na vida foi naquele ano, foi em 2013, e direto para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio. O animal. Ali eu conheci pessoas que são meus amigos até hoje, que eu tenho como referência até hoje, grandes mulheres, inclusive. Legal. E ali foi aquela de, não, Carlinha, vamos procurar um intercâmbio para você sim, vai viajar, vai dar tudo certo, vamos lá. E aí as minhas amigas me ajudaram a pensar no intercâmbio. E o primeiro voo da minha vida foi direto para Los Angeles. Pô, que animal. Então foi assim, realmente o Itaú eu tenho muito carinho por aquela fase, por aquelas pessoas, por tudo que eu aprendi ali, sabe? Foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. E é um momento que você pode ou congelar na situação dessa ou usar de forma positiva, igual você fez, né? Então é um momento crucial, porque às vezes se você olha de forma saudável, né? Você fala assim, pô, beleza, a régua tá alta, eu vou fazer também e tal. Sim. Mas se você olhar para isso, como falar assim, e criar uma pressão ou alguma, isso pode te dar uma ansiedade enorme e você acabar não fazendo nada também, né? Exatamente. E eu acredito que tudo bem também. Tem perfis e perfis. Tem perfis que são de pessoas que realmente são mais aceleradas, que gostam de entrar em desafios maiores. E tem pessoas que são mais conservadoras quanto a isso, preferem ficar um pouco mais, não digo estagnadas, né? Mas preferem não correr tantos riscos. E tudo bem também, porque essa é a grande mescla do mercado, né? A gente precisa também dessas pessoas que são mais pé no chão para nos ajudar em projetos e vida e tudo mais. Então, assim, mas ali foi o meu boom, o estalo de... Carla, você consegue crescer aqui para a vida e aí eu tive muito incentivo, assim. Tenho amigos que trabalham no Itaú até hoje e vejo, assim... Como mudou, né? Como eu tenho esses amigos que trabalham lá até hoje, consigo ver as diferenças que o banco foi sofrendo depois do período que eu saí em 2016. E aí foram criadas as células ágeis, começou a ir para um outro Você saiu, eu entrei em 17. Então. Na minha época não tinham squads, não tinha toda Não tinha o voo como sou, o pessoal indo de bermuda e tal. Não, eu não peguei a época do tobogã, não peguei a bermuda. Deu mole. Não peguei. A gente ia de roupa social pro CTO, inclusive. Eu ia de escarpão.